Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro PX, esse é o Pipoca de Pedra e tá chegando a estreia do grandíssimo filme The Flash. O filme que provavelmente vai fechar aí o DCEU, né, o Detective Comics Extended Universe. E para fechar essa saga maravilhosa de Zack Snyder, estamos aqui com um guia de leitura com tudo que você precisa ler antes ou depois de ver o filme, você que escolhe. Pipoca de Pedra. Parece que o Questão tinha razão. Eu mato você e o fim do mundo acontece exatamente na hora. Não! Vai querer lutar contra mim, rapaz? Pois é, meus queridos, toda vez que sai um filme de super-herói, a gente fica naquela ânsia de saber mais, de estender o conhecimento e de ler um pouco sobre aquele herói. Então eu separei aqui um guia rápido de leitura do Velocista Escarlate para você se antenar. Antes, um pouco de história prévia, eu vou tentar ser rápido aqui, mas é complicado. Quando o Superman foi criado lá em 1938, vou falar rápido aqui, ó, porque é programa do Flash, então cabe. Quando o Superman foi criado lá em 1938, ele deu início à Era de Ouro, que foi quando teve a criação dos grandes super-heróis, o Superman, Batman, Mulher Maravilha, toda aquela galera, e os super-heróis que não foram tão famosos ali, que ficaram meio bem, são esquecidos inclusive até hoje. Nisso, foi seguindo tal, toda essa onda de criação, principalmente do que viria a ser a DC Comics, né, antes tinha outro nome, Timely era Marvel, National, Atlas, enfim, a DC juntou um monte de empresas para fazer a DC lá. Até que no final dos anos 50, se não me engano, em 56, saiu o livro A Sedução do Inocente, que por conta de vários motivos que não cabe aqui, depois a gente faz um vídeo só sobre isso, mas que gerou... O que eu tava olhando ali? Mas gerou o Comics Code Authority e gerou também todo... Tá, pra quem não lembra, o Comics Code Authority foi um selo de autocensura dos quadrinhos, onde as editoras censuravam os próprios quadrinhos para não cair na censura do governo. E nisso os quadrinhos foram cair na qualidade, porque ficaram mega infantilizados e tal, enfim, todo esse rolê. Ó, quer saber um pouco mais? Saiu esse livro, essa HQ, que é um livro, né? Chupa a Academia de Letras, mas que é o Frederick William e a Amazona, Perseguições e Censura nos Quadrinhos, saiu pelo Pipoca Nanquim. Isso aqui te dá um resumo gigante, bem melhor do que o que eu tô falando aqui. A questão é, essa Era de Ouro acabou, né? Toda essa gama de criação maravilhosa dos heróis foi ao fim, e para resgatar os quadrinhos, né, para impedir que morresse os quadrinhos de super-herói, Gardner Fox, principalmente, e vários colaboradores ali da DC criaram personagens mais jovens, que se conectavam melhor com os jovens. Então, nada de um jornalista que tá pensando em casar e saber a origem dos pais como Superman, ou um milionário que tá aprendendo a ser pai com uma criança que ele adotou como Batman, ou mesmo a Mulher Maravilha que tem milhares de anos nas costas, tem que lutar contra o patriarcado e o lugar da mulher no mercado de trabalho. Essas questões mais adultas eram eliminadas para fazer algo que o Stan Lee estava fazendo no Homem-Aranha, né? De estágio, de primeiro amor, de espinhas, de morar com a tia e querer morar sozinho, aquela coisa toda. E nisso Gardner Fox, ele cria principalmente ali dois personagens que resgatam aqueles heróis que não fizeram tanto sucesso na Era de Ouro e dão uma nova roupagem. Seria eles o Alan Scott, que era o grande Lanterna Verde, que tinha um lampião e fraqueza madeira e a cor amarela, e o Flash, que antes era o Jay Garrick, né, que usava aquele capacete de metal em homenagem ao pai que lutou na Primeira Guerra, aquela coisa toda, e se tornava o Barry Allen, o novo Flash. E aqui a gente começa. Isso é cosplay? Você quer uma selfie, cara? Não, Desculpa. olha só, você entendeu errado. Não, eu também
Sou o Flash. Você é o quê? O Flash? O Flash? O Flash? É complicado. Esse seu traje parece confortável. Na verdade, o seu é muito legal. Macio. Seguro, né? E é bem arejado. Tá, Lanterna Verde é outra história, vamos focar só no Flash. O Flash ele surge ali na Showcase número 4, o Flash Barry Allen, no caso. O Jay Garrick ele surgiu em 1940 na Flash Comics número 1, que inclusive na mesma edição surgiu ele e o Gavião Negro. Não vou falar de Flash Jay Garrick hoje. Barry Allen. E, para quem quiser começar a ler o Flash Barry Allen, eu indico muito um HQ que saiu até recentemente, que é a Flash Ano 1, pelo Joshua Williamson. Cara, nossa, adorei, assim, adorei mesmo. Eu achei a melhor origem do Flash até agora, já contada. Teve origens clássicas lá na época do Gardner Fox, teve origem no 952, mas essa pra mim é a definitiva, um quentinho no coração lendo ela. Muito boa mesmo, ela saiu nas edições 70 a 75 de Flash Renascimento, mas teve um lançamento capa dura aí pela Panini, então você acha fácil. E agora que você sabe a origem do Barry Allen, né, que era o garoto, o cientista forense que investigava a morte da mãe, que supostamente tinha sido o pai que matou e tinha todo aquele mistério, e aí um dia cai um raio que mistura os produtos químicos e dá a ele a velocidade máxima, né, o poder de correr ali. Agora que você conhece a história dele, vamos para alguns dos clássicos, né? Logo ali no início, na Flash 110, nós temos a primeira aparição do Wally West, que seria o sobrinho da namorada do Flash, né, que era a Iris West. E é uma história já de viagem no tempo e tal, do Flash no futuro, conhecendo esse moleque. Vai ser muito importante para nossa cronologia aqui. E essa história, ela saiu na coleção da Eagle Moss. Tem um exemplar aqui, será? Muito difícil de pegar, não vou pegar não. Mas saiu na coleção, tá saindo aqui tá mais fácil, né? Aqui. Tá saindo... Ela saiu aqui na coleção de graphic novels da Eagle Moss, né, que lançou ali 150 edições da DC. Acha fácil aí também. Saiu na Novos Titãs, Brincadeira de Criança. É, isso mesmo, Brincadeira de Criança. Tem uma pauta aí. Tem também a Flash de Dois Mundos, que ela saiu nessa edição maravilhosa aqui, desenhada pelo Alex Ross, essa capa ali. Que Flash bonitão aí. Foi as melhores histórias do Flash, coleção DC 70 anos. Isso aqui tem um cheiro de mofo miserável. Mas ela saiu também na Eagle Moss Terra 2, do Grant Morrison, né, que assim, Eagle Moss sempre só traz uma saga e uma historinha extra. Historinha extra desse Flash de Dois Mundos, que é a primeira vez onde a gente encontra o Flash Barry Allen com o Flash Jay Garrick, né, bem legal, já começando ali esse multiverso, que foi bastante explorado nessa HQ aqui, ó, Crise nas Múltiplas Terras, clássico da início da Era de Prata aqui, trazendo também essa questão da nova DC com a antiga, né? Porque quando inicia a Era de Prata, com a criação do Flash e do Lanterna, Barry Allen e Hal Jordan, e na Marvel com Homem-Aranha, né? Inicia a Era de Prata, a DC ela cria a Liga da Justiça juntando os heróis antigos, Superman, Batman, Mulher Maravilha, com com o Flash, Lanterna e essa galera nova. E aqui é o encontro, né, da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça que veio antes e conversa bastante com essa questão aí do Flash de Dois Mundos. Tá muito confuso? Não, né? Vai piorar muito. Outro clássico é o Flash 139, que conta a origem do Flash Reverso, que é ali o arqui-inimigo do Flash, mas só veio surgir na edição 139, que é o Elbald Town, é assim que fala o nome do miserável. E essa saiu na edição da Eagle Moss do Flashpoint, né, do ponto de ignição, que a gente vai falar já já, se você não conhece. Espera, já já nós vamos falar dele. Outro clássico dessa época, a morte de Iris West, né? o cara que faz os episódios de Dragon Ball, que deu o nome dessa saga, Morre Frieza, né? Morte de Iris West. Porra, não precisava ter esse título. Mas, como o título diz, é a morte da Iris West. Numa festa fantasia, que ela tá vestida de Batgirl, e tá bem legal essa história. E eleva ali a rivalidade, cachorro lá, entre o Flash Barry Allen e o Flash Reverso ali, o Elbald Twin. Muito legal, tá saindo relançado agora pela Panini ali, numa ediçãozinha limitada. Limitada não, encadernada, isso que eu queria falar. Encadernado, fechadinho ali com a história, bem legal mesmo, excepcional. E pra fechar os clássicos, a gente tem a morte do Flash Reverso, outro spoiler de título, né? Mas é quando você descobre que o Flash Reverso matou a Iris West, o Flash Reverso vai lá e mata outra esposa do Flash, né? Que ele gosta de fazer assim mesmo. E o Flash acaba quebrando o pescoço
ali do Flash Reverso. Essa história nunca foi publicada no Brasil, até onde eu sei, mas vale a pena você importar, ou você sabe seus meios aí, pra ler essa história aí, que ela vai ser muito importante também para a cronologia que a gente vai contar aqui pro filme, beleza? Tá, estamos aqui, esses são os clássicos, esses são reverenciados como os clássicos do Flash. Agora vamos para uns mais modernos. Bring the box to the doorstep. All right, he's opening the box. Now. Please, Dr. Eno must see this. I don't think so. A gente chega finalmente na Crise nas Infinitas Terras. Qual foi o rolê? Quando o Flash, o Barry Allen, ele matou o Flash Reverso, ele, logicamente, foi condenado culpado e tal, e ele foge. Ele vai, acho que pro futuro, uma parada assim, mas ele foge do rolê e ele só vai retornar na Crise nas Infinitas Terras. Tem aqui, ó, bonitinho aqui, ó, o tamanho desse trambolho, mas o maior clássico da história da DC Comics, e é aqui que o bicho vai pegar, porque neste clássico absoluto da DC Comics nós temos a morte do Barry Allen. O Barry Allen, ele acaba se sacrificando pra destruir o Anti-Monitor e morre, né? A gente já passou um tempo sem ele, viajando pro futuro, e agora morre o miserável. E quando ele se sacrifica pra morrer, matar o Anti-Monitor, ele acaba curando o Wally West, né, que é o sobrinho da namorada dele, que tá impedido de correr, e o Wally West, ele se torna o novo Flash. E aí dá início a uma era que muitas pessoas de hoje em dia têm um carinho maior, que é o Flash e o Wally West, né? A galera tem um carinho pelo Lanterna do Kyle Rayner, que foi ele o terceiro, quarto Lanterna, não lembro a ordem, e pelo Flash do Wally West. E aqui nós damos início aos dois maiores runs clássicos do Flash, que é, primeiro, o run do Mark Waid, onde vai ter esse início ali do Flash do Wally West, né? Apesar de que o Mark Waid ele só entra na Flash 60 e pouco, acho, 65, sei lá, e tá sendo lançado aqui no Brasil como a Saga do Flash. Inicialmente falaram que vão ter 6 encadernados, se vender mais vai ter mais. Mas ela começa ali com o Nascido pra Correr, onde ele reconta toda a origem do Wally West, né? Então você não precisa ir atrás lá daquela classicona que eu falei. Vai contar a história do Wally West desde quando ele era Kid Flash, início dos poderes, a morte do Barry, aquela coisa toda, e começa a seguir ali o Flash do Wally, que é incrível, sensacional, pra muitos é o melhor Flash que já existiu. E se você não quiser esperar comprar toda essa saga do Flash, ela saiu quase inteira, pelo menos os principais, os mais históricos e clássicos arcos, saíram também pela Eagle Moss. Eu até anotei aqui, ó, Nascido pra Correr, que é essa origem, tem o retorno de Barry Allen, que parece um spoiler no título, mas não é, tem um plot twist bem legal nessa história aí. A saga do Impulso, que é muito boa também, cara, que tem a criação de um novo Flash. Tem Flash pra cacete, é muito Flash, tem muito da família dele, é que nem a família do Batman, né, que tem Batgirl, uma porrada de Robin, Batwoman, aquela coisa toda. Flash também tem Flash pra caramba. E esse Impulso, que é um tipo de velocista, ele é um que toda vez que ele corre, ele vai acelerando o envelhecimento dele. Acho esse conceito maravilhoso. E tem o Velocidade Terminal, cara, que é importantíssimo. Também saiu pela Eagle Moss, né, o Flash 95 a 101, porque ele vai explicar o que é a força de aceleração e vai explicar que na Crise nas Infinitas Terras o Flash não morreu, ele se fundiu com a força de aceleração. Então muito importante essa saga aí da Velocidade Terminal, vai sair provavelmente no final dessa saga do Flash e saiu pela Eagle Moss. E o outro run mega importante ao lado do Mark Waid é a sequência que foi o run do Geoff Johns. Geoff Johns, que revolucionou vários dos heróis da DC, fez isso também com o Flash ali anos 2000, acho, né, início dos anos 2000. E eu quero pontuar algumas sagas dele, porque saiu recentemente 3 ônibus gigantes com toda a fase do Geoff Johns, mas tem o Blitz, que é muito massa, essa saga dele, um clássico do Geoff Johns, que eu não vou contar muito dela aqui, porque Guerra de Gangues, que, porra, traz a questão ali da galeria de vilões do Flash e tal, muito massa também, e País das Maravilhas. Eu acho que o Guerra de Gangues e o País das Maravilhas também saíram pela Eagle Moss, o Blitz, eu acho que não, mas muito bons. Apesar que, assim, esse eu só tô indicando coisa boa, não tão importante pra cronologia. Os que eu tô falando de cronologia, eu falei aqui da cronologia. Esse fica em menção honrosa, coisa boa, coisa fina, coisa filé. What's that? Run it down! I realize how an unhappy childhood probably led you to all this. But that's really no excuse. Importante para a cronologia essas maluquices aqui. As sequências da Crise nas Infinitas Terras. A primeira sendo a Crise Infinita, que saiu aqui pelo Geoff Johns com o Phil Jimenez, onde nós temos os Flashes, o Wally, o Bart, uma galera lá, prendendo o Superboy primordial na força de aceleração, que isso vai ser bem importante depois. Como o Wally fica preso na força de aceleração, quem assume é o Bart Allen, que é o neto do Barry Allen no futuro, né, uma maluquice de Flash. E ele se torna o Flash, né,
Você tá no Flash, pô. Você tinha o Flash, Jay Garrick, Barry Allen, o Wally West, agora você tem o Bart Allen, que saiu na revista O Homem Mais Rápido do Mundo, em 13 edições, e ele saiu pela Eagle Moss só o final da saga, que saiu como Busca Veloz, que foi uma saga de 13 edições, assim, se não me engano tem da 7 até a 13, e termina de um jeito que eu quase falei aqui, mas não vou falar. Termina de um jeito bem legal. Aí, a família do Wally West, ela vai voltar. Ó, que maluquice da DC. Essa família do Wally West, eles vão voltar na Liga da Justiça número 10. Volume 2, número 10. Se quiser digitar aí pra procurar. Na Saga do Relâmpago, acho que é um nome maluco assim. E quando a família do Wally volta, é o início aqui da crise final, que era pra ter sido a última crise, mas a DC não cansa de fazer crise, onde o Grant Morrison acaba trazendo o Flash de volta, né? O Flash sai da força de aceleração e o Barry Allen está de volta, finalmente. Tá de volta aí o universo normal da DC. Beleza, foram os clássicos, foram os runs, foram as crises. Agora começa de fato o que você precisa ler pra ver o filme do Flash. Não é que precisa, mas fica mais legal. Eu li antes do filme, vou aproveitar o filme bem divertidinho. Quando esse vídeo sair eu já vi o filme, vou ver cabine de imprensa, beijo bebê. Mas se você ler depois também vai ser bem legal. This crime fighter is swifter than the speed of light, fleeter than the rapidity of thought. You've gone too far this time, Weather Wizard. Not quite. My rain will get you wherever you go. Eu quero começar uma que saiu recentemente aqui no Brasil, que é a Flash por Grant Morrison e Mark Millar, também conhecido como Parada de Emergência, que traz a questão do Flash negro, que era o Flash a personificação da morte vestida de Flash, que vai perseguindo Barry Allen e tal. Muito massa, que condiz aí com o que aconteceu com ele dentro da força de aceleração durante as crises. Cara, muito massa essa saga aí, vale demais, demais. E ela vai emendar ali no Flash Renascimento ou Flash Renascido. Na época era Flash Renascido, agora saiu como Flash Renascimento, saiu aqui pela DC, com essa história que é o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, emocionantíssima, que traz realmente ali o retorno do Barry Allen definitivo, como que ele tá agora de volta ao universo DC. E essa história, cara, esse Flash Renascimento, eu até peguei de novo aqui que eu tinha esquecido de falar uns negócios. Ela é a história que vai servir de base pra série do Flash, né, que saiu pela CW. E é aqui que a gente tem a revelação de quem matou a mãe do Flash, que vai ser importantíssimo. Não vou falar, caso que você não saiba. Vou deixar esse mistério, vai que você não viu a série, nunca leu o Flash, quer ver. Não sei se falou no filme, mas tem a revelação de finalmente quem matou a mãe do Flash aqui. E isso vai dar início a toda a saga do Ponto de Ignição. Quando acaba essa Flash Renascida, ele começa o volume 3 do Flash, né? Pegando o contexto geral da DC. Nessa época saiu o Noite Mais Densa e depois o Dia Mais Claro, onde a gente tem o retorno do Flash Reverso, né, do Elbado Twain, no Noite Mais Densa. E o Dia Mais Claro, ele inicia essa nova saga do Flash, que vai ter a morte traiçoeira dos vilões, se não me engano, que é da edição 1 a 8 da nova revista. Na edição 9 a 12 a gente tem a estrada pro Ponto de Ignição e depois Ponto de Ignição. Recomendo fortíssimo ler tudo isso. Saiu no ônibus, 6 e ônibus, mas saiu no ônibus do Jeff Jones, lá no, acho que volume 3, volume 2 ou 3, acho que volume 3. Saiu toda essa pré-Flashpoint aí, que vale muito a pena, cara, pra você entender a saga bonitinha. E a gente chega finalmente no Flashpoint, que é o dia em que o Flash vai voltar no tempo pra tentar salvar a mãe dele, vai dar uma merda. É a base desse filme, foi a base da animação Flashpoint e é um HQ incrível, sensacional, maravilhoso. Não vou falar muito mais do que isso. Beleza, passando o Flashpoint, não tá aqui, emprestei essa porcaria. Tanto Flashpoint quanto as próximas. Saindo o Flashpoint ele dá início aos 952 nessa nova era da DC. Nova que já tem mais de 20 anos. Não, acho que não tem mais de 20 anos não, mas tem um tempo aí. Uns 10 anos, talvez. Os 952, que foi esse grande reboot da DC. E o Flash, ele começa essa saga... Quem é que escreve Flash? Não lembro. Tá passando o nome aqui, a memória foi pra caralho mesmo. E nessa nova saga do Flash vai contar a origem de novo e tal, e não vai ter o Wally West, não vai ter a Iris no início, não vai ter o Flash Reverso no início. Mas é bem legal, bem divertidinho, eu gostei demais. Foi o meu primeiro contato com a origem do Barry Allen. E eu até anotei aqui as principais sagas mais legais, ó. Seguindo em frente, Revolução dos Vilões, Guerra dos Gorilas e Reverso. Essas 4 sagas são as 4 primeiras, uma na ordem da outra, e saíram com esses nomes encadernados também pela Panini.
Gosto muito dessas 4, viu? Depois a revista dá uma caidinha violenta. E quando acaba os 952, a gente tem o Universo DC Renascimento, que tem aqui um autógrafo maravilhoso do Ivan Reis, brasileiro. Mostra a foto do PX com o Ivan Reis, olha que bonitinho. Mas aqui a gente tem o retorno do Wally West, que sai da força de aceleração, o Barry Allen lembrando e tal, todo esse universo antes dos 952. Emocionante demais. E aqui realmente são coisas que não vão ser abordadas pelo filme, mas se você quiser, aí eu já vou adiantando. Oh meu Deus, que gritaria é essa? Mas já vou adiantando aí se você quiser ler o Flash recente. Nós temos a saga do Joshua Williamson, que foi chamado também de Flash Renascimento, por isso que eu gosto de chamar esse aqui de Flash Renascido. Porque depois vai ter uma saga chamada Renascimento Flash. Aí fica Flash Renascimento e Renascimento Flash, fica maluquice. Mas tem essa Flash Rebirth, né, Renascimento, que vai seguir essa nova saga aí do Joshua Williamson, voltando com a cronologia do Flash, eu acho bem legal. Inclusive durante essa que vai sair o Flash ano 1 que eu comentei lá no início do vídeo. E também é aqui que vai sair o Flash, o Bottom, Batman e Flash, o Bottom, que vai unir um pós-Flashpoint, né, enfim, é isso mesmo, um pós-Flashpoint, misturado ali com o Watchmen e tal, uma saga mega emocionante, saiu em 2 edições do Flash, 2 edições do Batman, mas mega emocionante mesmo. E agora tá saindo além do Flashpoint, que tá dando mais sequência a isso, que tá divertidíssimo, tá impressionante, tá muito, muito, muito bom mesmo. Mais pra frente a gente tem a Guerra dos Flash, né, o Flash War, que foi bem legal, reuniu todo mundo, não mexeu muito na cronologia, mas juntou toda essa galera. E recentemente, cara, eu não tô lendo tanto, então eu vou pegar na colinha aqui, ó. São algumas sagas que elas vão trazendo uma consequência da outra, que é consequência da outra, que é consequência da outra, e tendo ali o Wally West como uma peça-chave do rolê. Uma foi a DC Metal, depois foi a Heróis em Crise ali do Tom King, que foi bem importante pro Wally West também. Teve a Flash Forward, ou Flash Seguindo em Frente, como chegou aqui no Brasil, que, enfim, também é uma saga do Wally West, né? Nessa época o Barry estava mais focado ali na Liga, a revista do Flash estava mais focada no Wally West. Depois tem o Relógio do Juízo Final, que é esse crossover do universo DC com o universo do Watchmen, que eu gostei bastante. Tem uma certa importância ali pro Flash também, principalmente nas últimas edições. E, por último, o novo momento da DC, que é o Fronteira Infinita, que parece que também tem uma grande importância aí pro Wally West. Então, essas 6 sagas aí, você pode ler uma na sequência da outra, que você vai estar antenado com o Flash atual. Esse foi o meu guia de leitura do Flash. Bom filme pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e tchau!